Bom, pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade ao estudo aqui de campo elétrico. A gente calculou força elétrica e campo elétrico baseado numa carga de prova, uma carga Q, aquele Q minúsculo colocado dentro de um campo. Agora a gente vai ver como é que fica o cálculo de força e campo baseado na carga geradora, ok? Então vamos lá, acompanhe comigo. Ok, então vamos lá. Primeiro eu vou colocar o título aqui, campo elétrico de uma carga puntiforme. Puntiforme. Nós já vimos, né, que pontiforme quer dizer em forma de ponto, pequeno ponto. Então, como fica o campo elétrico de uma carga muito pequena? Só que nesse caso nós vamos chamar de carga, essa carga será a carga Q maiúsculo, tá? Nós estudamos a Q minúscula, vamos ver a Q maiúsculo, que é a carga, essa vai ser chamada de carga geradora. Você não vai caber atrás de mim ali embaixo aqui. Essa é a carga geradora, que gera o campo elétrico. Então vamos desenhar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo uma carga. Essa é a carga puntiforme. Eu coloquei ela grandona aqui, mas faz de conta que ela é em forma de ponto, tá? Bem pequenininha, tão pequena que é um ponto. Essa aqui vai ser a carga Q maiúsculo, porque ela gera o campo. Vamos desenhar o campo em volta dela? Vou desenhar aqui, ó, com a ponta bem fina aqui. O campo elétrico, tá aqui, eu vou desenhar assim, é invisível, lógico, né? É só umas linhas aqui para dar um efeito de que tenha algo em volta, assim, uma influência em volta. Essa carga ela influencia o espaço em volta dela. Daqui ela está influenciando o campo aqui, o espaço, né? Mais uma aqui. Tá aí. Então ela cria uma influência em volta dela. Essa influência nós sabemos que é o campo elétrico E, certo? Ela é uma carga geradora, ela está gerando esse campo elétrico. Vamos lembrar aqui quais são as fórmulas para campo elétrico? Nós temos aqui campo elétrico igual a força dividido pela carga. Ou seja, força é igual ao campo vezes a carga. Na verdade, é o módulo da carga. Então, módulo da carga. Beleza? O FEC. Nós temos outra fórmula de força que nós estudamos, que é essa daqui, ó. Força elétrica é igual a constante vezes o módulo da carga geradora vezes o módulo da outra carga dividido pela distância ao quadrado. Certo? Agora repare, a força elétrica está aqui, mas ela está aqui também. Então vamos juntar essas duas fórmulas em uma só. Né? Como a gente pode fazer? Então vamos lá, vou passar isso aqui para cá. Força é igual a campo vezes a carga. Tá? E aí o que dá para a gente fazer aqui? Ó? Dá para a gente pegar essa parte aqui, ó, essa parte aqui, e colocar no lugar desse F aqui, ó, porque é a força. Certo? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Vou colocar no lugar desse F aqui, vai ficar K vezes módulo da carga vezes módulo da outra carga dividido pela distância ao quadrado, igual campo vezes o módulo da carga. Tá? Lembrando que esse Q minúsculo é uma carguinha que a gente coloca dentro do campo elétrico, é a carga de prova, certo? Vamos até escrever aqui, ó. Isso aqui é a carga de prova. E essa carga aqui? Essa aqui é a carga geradora. Aqui gera o campo elétrico, tá? Bom, ali no nosso cálculo, o que dá para a gente fazer aqui, ó? Eu tenho uma coisa dos dois lados que já dá para cortar, logo de cara aqui. Eu posso cortar esse Q aqui, ó. Cortar esse Q e vamos passar limpo. Vai ficar assim, então. Eu já vou inverter de lado, tá? Vai ficar E igual. O que sobrou lá? Q, o módulo da carga Q, dividido pela distância ao quadrado. Então pronto, eu já tenho aqui uma fórmula para calcular campo elétrico. Ah, olha só, uma nova fórmula para calcular campo elétrico. Ela é parecida com a força, olha só, parecida com a força, só que não tem esse Q aqui, né? Não tem esse Q, a gente tira ele e fica assim. E em vez de força, lógico, né? Em vez de força, agora nós temos campo elétrico.
certo? Então temos mais uma equação. Então nós temos lá essa daqui, aqui em cima, e temos essa aqui de baixo, essa nova equação. Essa é a equação para calcular campo elétrico quando eu tenho uma carga geradora. Repare que aqui, ó, aqui você tem uma carga geradora. Então, se o exercício não te deu o valor do Qzinho, né? Aliás, se ele te deu o valor do Qzinho, você vai usar essa fórmula aqui, força dividido pelo campo. Se ele te deu o valor da geradora, da carga geradora, você vai usar essa fórmula aqui, que é K, módulo da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então pronto, a gente já aumenta o nosso cardápio aqui de equações e a gente já pode fazer o cálculo das intensidades dos campos elétricos. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo para falar de intensidade e direção. Bom, eu vou desenhar aqui primeiro, vamos desenhar de novo aqui a carga, deixa eu fazer uma caneta aqui mais forte. Vou desenhar aqui a carga que gera o campo, de novo, essa aqui é a carga Q, e vamos colocar aqui longe uma carguinha pequenininha, que é a carga de prova Q. Nós sabemos que em volta dessa carga geradora tem um campo. Tem um campo elétrico aqui. E esse campo elétrico está influenciando o espaço ao ponto de chegar lá na carga Q. Está lá na carga Q. A carga Q está dentro do campo. Aí você pode perguntar, ó, professor, mas a carga, essa Qzinha aqui, ela também não tem um campo dela? Ela tem. Só que a gente vai considerar ela como carga de prova. O que é isso? Ela é tão pequena, o valor da carga é tão pequeno que o campo dela é desprezível. Tão pequenininho, tão pequeno o campo que a gente desconsidera ele nos cálculos aqui. Bom, então eu vou criar agora uma reta aqui. Nós temos uma reta que liga a carga geradora até a carga de prova. Uma reta aqui, nesse caso, é horizontal. Tá? O que vai acontecer? Vão surgir aqui campo elétrico em cima da carga Q. Eu vou ter aqui um valor de campo elétrico e um valor de força. Agora, para que lado, né, que a gente vai ter isso daqui? A gente vai ter duas questões aqui. Quando a carga geradora for positiva, quando ela for positiva, o campo ele vai ganhar um nome. O campo será chamado de campo de afastamento. Afastamento. Agora, quando essa carga geradora for negativa, esse campo será chamado de campo de aproximação. Aproximação. O que é isso? Vamos lá. Se eu tenho lá, então, a carga, vou ter que desenhar aqui embaixo de novo. A carga Q, geradora, e a carga Qzinha, carga de prova. E essa carga aqui, ela é positiva, a carga geradora é positiva, então nós vamos ter um campo de afastamento. O que é isso? O campo elétrico na carga de prova vai ser para fora, tá? Seja onde ele estiver, Ele estando aqui, é para fora. Se eu pegar essa carga aqui e colocar ela em outro lugar, digamos que eu vou pôr ela aqui, ó. Pôr ela aqui em cima, aqui. Passar ela para cá. Continua sendo de afastamento. Então agora o campo vai apontar para lá, ó, para fora. Para fora, sim. Certo? Então sempre é afastando da carga geradora. Olha só, sempre se afastando. O campo ele se afasta. Então é por isso que é um campo de afastamento. Beleza? Mas se for o contrário, se a carga for negativa, a carga que gera o campo, a carga geradora for negativa, como é que fica a história? Então vamos desenhar ela aqui. Temos ela aqui, e aí eu tenho lá no canto a carga de prova. Está aqui a carga de prova. Neste caso, o campo é chamado de campo de aproximação. E o campo ele vai apontar para a carga geradora. Tá? Aqui, ó, esse é um campo de aproximação. Você tem aqui uma linha que liga os dois. Você tem um campo de aproximação. Se eu posicionar essa carga em outro lugar, lá, vamos colocar ela aqui, ó. Colocar ela aqui, ó. Passar ela para cá. Como é que fica o campo? O campo fica de aproximação, apontando para a carga geradora. Fica assim. E é uma reta aqui que liga os dois. Tudo bem? Tudo bem até aqui então?
Se a carga geradora é positiva, o campo é de afastamento. Se a carga geradora é negativa, o campo é de aproximação. Beleza? Então vamos resumir aqui. Como é que fica a direção e sentido? Direção do campo. Do campo. A direção é sempre... a resposta sempre será aqui, ó. A reta que liga que e que. Vai ser sempre essa resposta que você vai dar para a direção, tá? E o sentido? O sentido, vamos subir um pouquinho mais aqui. Sim. Como é que fica o sentido? Bom, então, se a carga geradora for positiva, então o campo aponta para o campo, tem sentido para a carga, ou para, vou colocar assim, para que. Se a carga for negativa, a carga geradora for negativa, então o campo tem sentido como é que eu vou escrever aqui? Para fora de que. Ou seja, no primeiro caso nós temos uma aproximação, quer dizer, aponta para ela. E nesse caso aqui nós temos um afastamento. Ponta para fora. A palavra afastamento não quer dizer que a carga colocar ali ela vai se afastar, porque depende, se uma for positiva e outra for negativa, elas vão querer se aproximar, não é? Mas eu estou falando em relação ao campo. Campo é de afastamento, ele aponta para dentro ou para fora. Tudo bem? Beleza. Vamos seguir. Bom, vamos pensar aqui agora em 4 situações envolvendo carga geradora e carga de prova. Vamos lá. Vou começar aqui assim, ó. Vou desenhar aqui uma carga geradora aqui. Vamos dizer que ela é positiva, certo? E vamos colocar aqui longe uma carga de prova e vamos dizer que ela também é positiva. Positiva. Deixa eu tirar daqui porque vai atrapalhar. Vou colocar aqui positivo. Como é que ficam os vetores? Bom, acabamos de ver o seguinte. Se a carga geradora é positiva, o campo ele é de afastamento. O campo é de afastamento. Então, aqui na carga de prova, nós temos um campo apontado para fora. Beleza? De afastamento, o campo é para fora. Agora, e a força? Como é que fica a força? A força eu vou fazer de verde aqui. Se as duas cargas são positivas, as forças são de atração ou de repulsão? A gente já sabe disso, né? Se as duas são positivas, a força é de repulsão. Então, aqui na carga de prova, vai ter também uma força apontado para fora. Repare que os dois estão no mesmo sentido. As duas cargas são positivas, os campos têm a força e o campo têm o mesmo sentido, tá? Agora vamos ver outra situação. A carga ela é positiva, a carga geradora é positiva. Só que a carga de prova agora será... Vamos voltar aqui que não ficou bom. Vou fazer assim, ó. A carga geradora é positiva e a carga de prova agora é negativa. Negativa. Então vamos lá. Se a carga geradora é positiva, o campo será de afastamento. Vou colocar aqui o campo de afastamento. Agora, eu tenho uma carga positiva e uma negativa, então eu vou ter sobre a carga de prova uma força de atração. Então vai ter uma força para cá, sendo atraído pela outra carga,
né? Uma é positiva, a outra é negativa. Então agora eles têm sentidos opostos. O campo tem um sentido para a direita, a força tem um sentido para a esquerda. Beleza? Agora vamos ver outra situação. Vou colocar aqui de novo, vou colocar aqui do lado agora. Uma carga geradora. Tá aqui a carga geradora. Agora ela é negativa. Negativa. E eu tenho uma carga de prova. Vou ter que colocar mais perto. Não. Vamos mudar isso aqui. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Agora eu tenho uma carga aqui. Agora eu tenho uma carga geradora negativa. E eu tenho uma carga de prova que positiva. Positiva. Vamos lá. Se a carga geradora é negativa, o campo ele é de aproximação. Então o campo ele é para cá, ó. Eu tenho um campo elétrico apontado para a carga geradora, certo? E a força? Eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Então as forças são de atração. Então você vai ter um vetor força apontado para a esquerda também. Olha lá. Os dois têm o mesmo sentido. E por último, para finalizar, vou colocar meio de ladinho aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui uma carga geradora negativa, de novo, negativa. E eu tenho uma carga de prova aqui, agora ela vai ser negativa. Negativa. Então, o que a gente tem ali? Se a carga geradora é negativa, o campo sobre a carga de prova é de afastamento. Aliás, eu falei errado, é de aproximação. Se a carga é negativa, o campo é de aproximação. Aproximação. E a força? Se você tem uma carga, duas cargas de mesmo sinal, você tem força de repulsão. Então você tem uma força para cá, F de repulsão. É claro que essa força F ela também está aqui, né? Também está aqui. Do mesmo jeito que na outra carga, ela também está aqui, ó. Só que eu tô pensando só na carga de prova, tá? Olha aqui. Aqui também tem uma força F. Vamos colocar todas já aqui, então. E aqui tem uma força F para cá. Beleza? Bom, o que dá para a gente concluir aqui? Vamos lá. Quando eu tenho uma carga... Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos pôr aqui o preto. Quando eu tenho uma carga geradora positiva, olha aqui, positiva e positiva. O que aconteceu com o campo? O campo de afastamento. Quando eu tenho carga geradora negativa e aqui negativo, o que aconteceu com o campo? Campo de aproximação. Tudo bem? Agora vamos ver sobre o ponto de vista da carga de prova. Quando eu tenho uma carga de prova positiva, que é esse caso aqui e esse caso aqui, reparem que força e campo têm o mesmo sentido? Mesmo sentido, mesmo sentido. Então vamos colocar aqui, ó. Quando a carga de prova é positiva, consequência disso é que força e campo têm o mesmo sentido. Beleza? Agora aqui, ó. Quando eu tenho uma carga negativa, uma carga de prova negativa, e aqui tem uma carga de prova negativa, repare que o campo e a força têm sentidos opostos. O campo e a força têm sentidos opostos. Então, que quando é negativo, nós temos força e campo com sentidos opostos. Beleza? Aí outro detalhe, né? Nós temos que ver a direção. Nesses dois casos aqui, ó, quando é negativo, ó. Quando a carga geradora é positiva, o campo é de afastamento. Quando a carga geradora é negativa, o campo é de aproximação. Tudo bem? Então nós temos que ter essas duas coisas em mente. Quando a carga de prova é positiva ou negativa, e quando a carga geradora é positiva ou negativa. Vou colocar aqui em cima. Quando a carga geradora for positiva, nós temos um campo de afastamento. Afastamento.
Quando a carga geradora é negativa, nós temos campo de aproximação. Decorando esses 4 pontos, não tem como errar sentido e direção do campo e das forças. Tudo bem? Ok, pessoal? Se preciso, assista de novo essa parte do vídeo. Ele é importante, tá bom? Importante para a gente entender as direções das forças e dos campos elétricos da interação de duas cargas, uma carga geradora e uma carga de prova. Ok? Vamos lá. Bom, então, para finalizar esse vídeo, eu vou fazer o primeiro exemplo da lista, tá? Da segunda parte da lista, que é o exercício 4. Aí o restante vocês vão fazer, vai ficar de tarefa. Então vamos lá. Exercício 4 diz assim: uma carga Q de 4 microcoulombs. Então, vamos colocar aqui do lado a carga Q tem menos 4 microcoulombs. O micro a gente já sabe que é 10 a menos 6 coulombs. Aqui. Agora, determinar num ponto P a 20 centímetros da carga. Então, nós sabemos que a distância está aqui, é de 20 centímetros. Vamos colocar aqui, a distância é de 20 centímetros. Bom, a gente sabe que vai ter que passar isso aqui para metros. E vocês lembram que para passar para metros, a gente tem que dividir por 100. Dividindo 20 por 100, a gente vai ter 0,2 metros. Ok? Aí diz assim: determinar num ponto P da carga a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Então, letra A, vamos calcular aqui a intensidade, a direção e o sentido do campo. Vou colocar aqui então uma bolinha e escrever intensidade. Intensidade do campo, veja bem, a única carga que eu tenho aqui é o Q maiúsculo. Eu não tenho o Q minúsculo. Então, eu só tenho uma opção das fórmulas. Vocês lembram que as fórmulas são essas aqui, ó. F sobre Q, módulo de Q, e nós temos E igual a K vezes módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. São as duas fórmulas. E como eu só tenho este Q aqui, ó, a minha opção é fazer o cálculo com essa equação aqui. Eu só tenho a carga geradora. Então, vamos lá. Para fazer o cálculo, E igual a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Substituindo aqui do lado, a constante a gente já está careca de saber que é 9 vezes 10 a nona. E o módulo da carga, como é negativo aqui, se despreza o sinal. Então, você vai por 4 vezes 10 a menos 6. E a distância é 0,2, só que é ao quadrado. Ok, aí como é que fica o campo? 9 vezes 4, 36. 10 a nona com 10 a menos 6. 10 a terceira. E 0,2 ao quadrado. 0,2 é 2 décimos. Se a gente levar isso aqui ao quadrado, isso aqui é o quadrado, né? Ao quadrado a gente vai ter 4 centésimos. 4 centésimos é 0,04. Fazendo então essa divisão aqui, ó. Vou dividir isso aqui. Vai ficar 36 dividido por 0,04. São duas casas decimais, duas casas, despreza a vírgula. Vou pegar o 36, vai dar 9. Que dá 36, sobra 0. Com dois zeros, 900. Então, eu tenho um campo elétrico de 900, que ainda tem um 10 ao cubo aqui, que é 1000. Né? 900, nós sabemos que é 9 vezes 10 ao quadrado, que é 9 vezes 100. Com 10 ao cubo, então, nós temos um campo elétrico de 9 vezes 10, somando aqui, ó, quinta, 5. Como que é a unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb. Eu calculei a intensidade, só que falta dizer a direção e o sentido. Como é que fica a direção e o sentido? Bom, deixa eu apagar aqui algumas coisas para liberar o espaço. Vou apagar esses cálculos aqui do lado. Aqui. E aqui. Aí. Pega a canetinha aqui. Vou afastar um pouquinho para o lado aqui para a gente poder ter espaço. Aqui. Direção. Eu acabei de falar na parte do vídeo anterior que a direção a gente vai sempre dar a mesma resposta. Então, eu vou colocar aqui, ó, reta que liga
que liga quem? A carga e o ponto P que ele está estudando. Tá? Então você tem lá a carga Q aqui em um lugar e você tem um ponto P lá na frente. Essa reta é a direção. Nesse caso, qual é a direção? Ela é horizontal. Tá? Agora falta dizer o sentido. O sentido desse campo. Vamos subir aqui. O sentido do campo é o seguinte: a gente vai ter que olhar o sinal. Nós acabamos de ver aqui no vídeo que quando a carga geradora é positiva, nós temos campo de afastamento. Vou deixar abreviado, porque isso aqui a gente já viu. E quando a gente tem uma carga de geradora negativa, o campo é de aproximação. Certo? Então, qual é o nosso caso aqui? Vamos olhar o valor da carga lá? Vamos voltar lá. O valor da carga é menos 4 microcoulombs. Né? Menos 4 microcoulombs. Então, é negativo. Então, qual dos dois que a gente vai considerar? Vamos lá, aqui. É esse caso aqui, ó. Então, como é que fica o sentido? Se é de aproximação, e você tem aqui, ó, a carga está aqui, e o ponto P está aqui, como é que fica um campo de aproximação? Vou mudar a cor aqui para vermelho para a gente fazer o campo. Se é aproximação, o campo é para cá, ó. Aproximação. Então, como é que fica a resposta? O sentido do campo é da direita para a esquerda. Pronto. Então, nós temos aqui uma resposta. Vou assinalar aqui. Está um pouquinho lento o meu aplicativo, não sei porquê. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, o sentido do campo é da direita para a esquerda. Depois a outra resposta. Esse é o sentido. A direção é a reta que liga Q e P, que é horizontal. E qual é a intensidade? Está aqui do lado, ó. 9 vezes 10 à quinta. São as três respostas da letra A. Agora eu vou pausar o vídeo, vou limpar isso aqui para a gente poder fazer a letra B. Bom, pessoal, a letra B diz assim: a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua numa carga Q de 5 microcoulombs. Vamos colocar aqui. Agora é uma carga de prova de 5 microcoulombs. E nós sabemos que o micro é 10 a menos 6. 10 a menos 6 coulombs. Colocada no ponto P. Então, tá ali o desenho, né? A gente vai colocar essa carga aqui no ponto P. Nós já calculamos o campo elétrico nesse ponto P, que deu, se eu não me engano, foi 9 vezes 10 a sexta coulomb. Deixa eu só verificar aqui. Foi 9 vezes 10 a quinta. Deixa eu apagar aqui. 9 vezes 10 a quinta. E não é coulomb, né? Campo elétrico é Newton por coulomb. Então, vamos arrumar aqui. Campo elétrico é Newton por coulomb. Beleza. Aí ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido da força. Vamos calcular aqui primeiro a intensidade. Intensidade. Bom, agora eu tenho uma carga de prova. E nós temos aquelas opções, né, de campo elétrico. Força vezes a carga. E nós temos aquela outra opção que é constante vezes carga dividido pela distância ao quadrado. Aqui é módulo e aqui é módulo. Certo? Deixa eu só apagar esse pontinho que eu fiz aqui. Aí, então, qual das duas a gente vai usar se agora eu tenho carga de prova? Se eu tenho carga de prova, eu vou usar essa daqui agora, ó, F sobre Q. Vou calcular a intensidade da força. Então, eu vou calcular assim, força é igual ao campo vezes a carga. Então, a força é igual a quanto deu o campo? O campo já fizemos, é 9 vezes 10 à quinta. E a carga está ali, o módulo da carga, né? Que é 5 vezes 10 a menos 6. Fazendo 9 vezes 5, nós temos 45. E juntando aqui, ó, 10 à quinta com 10 a menos 6, vai dar 10 a menos 1. 10 a menos 1, a gente joga para baixo aqui, ó, fica 10 elevado a 1, fica positivo, que é 10. 45 dividido por 10, 4,5 newtons. Então, aqui a gente encontra a intensidade da força, beleza? Agora falta a direção e o sentido.
Então, vamos colocar aqui do lado, ó. Direção. Direção, é sempre a mesma resposta. A direção é a reta que une Q e... Agora no ponto P está a carga Qzinho, então vamos colocar o Qzinho aqui. Nesse caso, olhando o desenho, dá para ver que é horizontal. No horizonte, é horizontal. Agora falta o sentido. Agora eu estou falando da força, né? O sentido da força. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu tenho uma carga geradora aí e ela é negativa, vou colocar ela aqui, ó. A carga geradora está aqui e ela é negativa. E lá no ponto P eu coloquei uma carga de prova e ela é positiva. Positiva, certo? Se eu tenho cargas de sinais opostos, como é que fica a força? De atração ou de repulsão? Se eu tenho cargas opostas, eu tenho força de atração. Força e força. Posso até desenhar o campo na carga de prova. O campo ali, ó, como essa carga aqui ela é negativa, o campo é de aproximação. Então, o campo de aproximação. Olha lá. E nós já vimos isso, que quando quando a carga de prova é positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Mesmo sentido. Quando a carga for negativa, a carga de prova for negativa, o campo e a força terão sentidos opostos. Tá? Então, como é que a gente pode colocar como resposta? Qual é o sentido da força no ponto P? Tá aqui, ó. O sentido é da direita para a esquerda. Tá aqui, ó. Essa força azul aqui, essa força F é da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui respostas. O sentido está aqui, sentido, a direção está aqui, e nós temos a intensidade 4,5 está ali. Ok? É isso. Então, vocês vão continuar os exercícios, né? Exercício 5 em diante, façam tudo o que vocês conseguirem. Eu vou pedir para você, eu vou abrir uma outra atividade para você colocar a foto dos exercícios, tá bom? Então, vou deixar essa atividade aqui separado e a outra você vai só colocar a foto para mim, tá bom? Vocês observaram que eu coloquei notas agora nas atividades, todas elas valem nota, mesmo que seja assistir um vídeo, vou colocar uma notinha pequenininha, mas vou colocar, para a gente encerrar o trimestre até o final do mês. Beleza, pessoal? Valeu. Ajudem os colegas que tiverem dificuldade, tá? Eu sei que vocês têm um grupo de WhatsApp, um vai ajudando o outro aí, vai ensinando como fazer. Não é difícil marcar como concluído. Quando é só um vídeo, é só marcar como concluído. Quando você tem que anexar um botãozinho logo em cima ali, você tem um botão de adicionar. Você pode até, se for no celular, ter um botão para você acionar a câmera, para tirar foto do caderno e enviar, quando a atividade pedir, tá? Valeu, pessoal. Então é isso. Um abraço, estudem e até breve.